Você já ouviu falar da oferta proibida que custou a vida de 2 sacerdotes? Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, desobedeceram uma ordem direta de Deus e enfrentaram um castigo severo que mudou para sempre o sacerdócio em Israel. Hoje, vamos contar essa história cheia de drama, mistério e lições profundas para a nossa fé. Em meio ao deserto árido e ao calor escaldante, Deus revelou a Moisés uma ordem sagrada. O povo de Israel deveria preparar um incenso único, exclusivo, que jamais poderia ser copiado ou usado fora do tabernáculo. Não era apenas uma fragrância, mas um símbolo do próprio céu. Um perfume que deveria subir suavemente como as orações do povo, atravessando o véu invisível que separava a humanidade do divino. A fórmula foi entregue com precisão cirúrgica: estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. 4 elementos em partes iguais que juntos criariam um aroma irreconhecível na terra, mas inconfundível nos céus. A mistura deveria ser moída com extrema delicadeza, até se tornar um pó finíssimo, como se cada partícula fosse capaz de carregar a essência da devoção humana. Mas havia um aviso: não façam para vocês mesmos nenhum outro incenso com a mesma composição. Será para o Senhor, consagrado a Ele. Quem fizer algo semelhante para cheirá-lo será eliminado do meio do povo. Êxodo 30, 37 e 38. Essa proibição não era um capricho divino, mas um limite, uma cerca sagrada ao redor daquilo que é reservado somente a Deus. O incenso não era cosmético, era um ato de adoração, um pacto invisível, uma ponte entre o céu e a terra. O sacerdote, cada manhã e cada entardecer, deveria queimar aquele pó precioso no altar de ouro, localizado bem diante do véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Enquanto a fumaça se erguia em espirais lentas, uma cena silenciosa e poderosa acontecia. Era como se as preces de todo o povo fossem levadas diretamente ao trono do Altíssimo. Em Salmos 141:2, Davi compreendeu bem esse símbolo quando escreveu: suba a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. O altar de ouro era um dos objetos mais sagrados do tabernáculo. Não servia para holocaustos ou sacrifícios sangrentos, mas para algo ainda mais sublime. Nele se queimava o incenso sagrado, símbolo visível da adoração, da dependência e da submissão total a Deus. Localizado no lugar santo, diante da cortina espessa que escondia a Arca da Aliança no Santo dos Santos, o altar de ouro era pequeno, mas carregado de significado. Medindo apenas 1 côvado de largura e comprimento e 2 de altura, era feito de madeira de acácia, revestido completamente de ouro puro, com coroa e chifres também de ouro, representando realeza, santidade e poder. Ali, diariamente, o sacerdote fiel realizava o ritual. Ao amanhecer e ao entardecer, ele acendia brasas vindas do altar dos holocaustos, do lado de fora, onde os sacrifícios eram consumidos. Sobre aquelas brasas, ele lançava o incenso exclusivo, cuidadosamente preparado segundo a ordem divina. Esse ritual, repetido 2 vezes por dia, não podia ser alterado. O fogo, o incenso, o local, tudo obedecia uma ordem exata. A vida espiritual de Israel girava em torno deste pequeno altar, muitas vezes invisível para o povo, mas fundamental para a sua relação com Deus. O próprio Senhor havia dito: Arão queimará incenso aromático sobre ele todas as manhãs, quando preparar as lâmpadas, e também ao entardecer, quando acendê-las. Será um incenso perpétuo diante do Senhor pelas suas gerações. Êxodo 37:8. Portanto, somente Arão era responsável para essa função. Mas é justamente aí que se desenrola a tragédia. 2 jovens sacerdotes, Nadab e Abiú, criados dentro desse ambiente de reverência, acostumados aos cheiros e aos rituais, deixaram-se vencer pela imprudência e pela ousadia. Eles sabiam onde ficava o incenso, conheciam o caminho até o altar de ouro, mas ignoraram o temor que sustentava aquele ritual. De alguma forma,
banalizaram o que era santo e sagrado, achando que poderiam acrescentar ou modificar. Talvez para testar, para inovar, ou simplesmente por excesso de confiança. O altar, que deveria ser um local de vida e comunhão, transformou-se, naquele dia, no cenário de uma das mais terríveis manifestações do juízo divino. Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos de Arão, o sumo sacerdote, e pareciam ter perdido a percepção da gravidade daquele momento. Eram sacerdotes ungidos, separados, conhecedores de cada detalhe das leis divinas, mas algo neles se quebrou. O temor deu lugar à ousadia. Em Levítico 10:1 está escrito: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, colocaram fogo nele, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Fogo estranho não era o fogo do altar que Deus havia santificado, era outro fogo, possivelmente aceso por iniciativa própria, talvez comum, talvez vindo de outro local. Alguns estudiosos sugerem que poderiam estar embriagados, outros que simplesmente agiram com excesso de confiança, sem consultar a Deus. O fato é que decidiram improvisar na adoração. Pegaram seus incensários, instrumentos que só deveriam ser usados conforme a ordem divina, e encheram-nos de brasas que Deus não havia autorizado. Sobre elas, queimaram o incenso. Talvez para impressionar, talvez por acharem que, como filhos do sumo sacerdote, tinham privilégios especiais. Talvez porque estavam habituados demais ao sagrado e por isso o trataram com familiaridade excessiva. Mas no tabernáculo, onde a glória de Deus habitava, não havia espaço para invenções humanas. O que parecia um gesto corriqueiro, uma simples queima de incenso fora do protocolo, se transformou em uma afronta direta à santidade divina. Então, o silêncio foi rompido. Saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10:2. Ali, diante de todos, inclusive do próprio pai, Arão, os corpos de Nadab e Abiú caíram ao chão, carbonizados. O cheiro da carne queimada misturou-se ao do incenso, criando um odor insuportável, marcando para sempre aquele dia na memória de Israel. A tragédia não foi apenas física, foi espiritual. Deus havia demonstrado que na sua presença nem mesmo os mais altos sacerdotes estavam isentos da obediência plena. O zelo do Senhor pela sua santidade era inegociável. Nadab e Abiú tornaram-se o símbolo eterno do que acontece quando o homem brinca com o sagrado. O fogo havia se apagado e o cheiro da morte ainda pairava no ar. Diante de todos, os corpos de Nadab e Abiú jaziam no chão, sem vida, consumidos pela ira santa de Deus. E ali, parado, mudo, estava Arão, o pai deles, o sumo sacerdote, o homem que havia sido separado por Deus para ministrar diante do povo e interceder pelo povo diante de Deus. O coração de Arão, naquele momento, deve ter sido rasgado em 1000 pedaços. Eram seus filhos, aqueles a quem ele havia ensinado os caminhos do Senhor, instruído nos rituais, preparado para o sacerdócio. Ele conhecia seus rostos, seus sorrisos de infância, seus medos e esperanças. Agora tudo o que restava eram corpos queimados pela santidade que eles ousaram profanar. Arão não gritou, não se debateu, não protestou, apenas calou. Que silêncio mais pesado! Não era apenas o silêncio da dor, mas o silêncio da submissão diante de um Deus que não tolera que o homem manipule o sagrado. Moisés, seu irmão, tentou dar sentido à tragédia, lembrando-lhe que Deus havia avisado: serei santificado. Mas como consolar um pai que acabara de ver 2 filhos serem consumidos por fogo divino? Arão sabia que, como sumo sacerdote, não podia rasgar as vestes, não podia sair correndo, não podia nem mesmo tocar nos corpos dos filhos mortos. Estava preso ao ritual, ao dever, ao peso do chamado. Moisés então ordenou que Misael e Eusafã, filhos de Uziel,
tios dos jovens mortos, fossem os encarregados de carregar os corpos para fora do arraial. E chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Levítico 10:5. Que cena terrível! 2 homens carregando nas vestes ainda chamuscadas os restos daqueles que haviam ousado profanar o altar. Enquanto isso, Arão e seus outros 2 filhos, Eleazar e Itamar, permaneceram ali, em pé, atônitos, proibidos até mesmo de mostrar sinais externos de luto. Nem descabelareis a cabeça, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, pois o óleo da unção do Senhor está sobre vós. Levítico 10:6-7. O chamado sacerdotal, que antes era motivo de honra, agora pesava como uma corrente invisível sobre o corpo enlutado de Arão. Deus então falou a Moisés, e pela primeira vez deu uma instrução que muitos estudiosos acreditam ter relação direta com o que acabara de acontecer. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrarem na tenda da congregação, para que não morrais. Levítico 10:9. A tradição sugere que talvez Nadab e Abiú estivessem embriagados quando decidiram oferecer o fogo estranho. Mas ainda que não estivessem, essa nova ordem reforçava um princípio claro. O serviço a Deus não pode ser realizado com a mente confusa, com o coração despreparado ou com atitudes levianas. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Essa frase curta e cortante resume a essência da história de Nadab e Abiú. Deus é amor, sim, mas também é santidade absoluta. Na minha presença, só há espaço para o que é santo. O que for estranho, morre. O incenso do altar nos ensina que diante de Deus não basta a intenção. É preciso também o coração correto e a fidelidade às suas orientações. Se gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos cheios de histórias bíblicas que vão mexer com seu coração. Fiquem com Deus.